Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal e hoje nós vamos falar em como eleger um vigarista. Bom, antes de mais nada, um país elege um vigarista quando começa a mentir e através das mentiras fazer política. Não tem coisa pior do que as fake news para eleger o pior tipo de pessoa que existe. Principalmente quando você começa a inventar histórias sobre o teu adversário, coisas que o teu adversário não fez. Então você acaba elegendo quem não presta porque você deixa de votar naquela pessoa que sofreu com as mentiras da fake news. Vamos voltar para o ano de 2002, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e os seus primeiros 4 anos de governo foram muito bons. Mas a direita passou a fazer as fake news, passou a mentir, inventar histórias, inventar um tal do mensalão que nunca existiu. É, Existiu um cidadão chamado Roberto Jefferson que falou que depositaram dinheiro na conta que era dinheiro do mensalão. E depois um ex-prefeito de Goiânia disse que foram eles que depositaram dinheiro na conta do cara e disseram que foi o Partido dos Trabalhadores, disseram que foi o José Dirceu, mas que na verdade eram eles que tinham depositado e ainda ele ria. Ele ria dizendo foi nós que depositamos e nós colocamos o sujeito como o depositante do mensalão, quando na verdade é a gente que depositou. Uma mentira muito grande, mas que prejudicou muito. Inclusive, o José Dirceu foi parar na cadeia por causa disso. E hoje quem é que está na cadeia? Roberto Jefferson, quem mentiu que recebeu o dinheiro do mensalão. O próprio Valdemar da Costa Neto disse: mensalão nunca existiu, isso foi mentira, o que existia é a Caixa 2. Então eles mesmos afirmaram que não existiu. E depois a justiça chegou à conclusão: mensalão não existiu. Então foi mentira. As conquistas do presidente Lula no primeiro mandato foram maravilhosas, foram muito boas, o Brasil cresceu muito. Veio o segundo mandato no qual Lula foi reeleito e aí o Lula pagou a dívida externa, fez um grande mandato, conquistou a Copa do Mundo para o Brasil, conquistou as Olimpíadas para o Rio de Janeiro e terminou o seu segundo mandato com 87% de aprovação. Mas a direita continuava espalhando as suas mentiras, perseguindo, tentando derrubar e assim por diante. Lula conseguiu fazer a sua sucessora, elegendo Dilma Rousseff em 2010, e Dilma Rousseff governou muito bem até 2014, fazendo um grande governo. Em 2013, inventaram histórias tentando derrubar Dilma Rousseff, dizendo que ela não conseguiria terminar os estádios para que em 2014 tivesse a Copa do Mundo. Os estádios ficaram prontos, a Copa do Mundo, no que diz respeito à organização, foi maravilhosa, não perdeu para nenhum país rico do mundo, não perdeu para nenhum país desenvolvido do mundo, fazendo uma grande Copa do Mundo. Perdemos, a nossa seleção perdeu feio para a Alemanha, levou de 7-1. E no meu modo de entender, me parece que teve algum jogo político onde entregaram o jogo para a Alemanha para fazer política dentro do campo, que ficou muito ruim, ficou muito feio. Mas isso não vem ao caso, né? Foi a seleção brasileira que fez aquela coisa feia, que foi o 7-1, que só faltaram deitar em campo para que a Alemanha fizesse mais gols, e ficou feio, ficou muito ruim. Veio 2016, as Olimpíadas de 2016 foram um sucesso no Rio de Janeiro, mas eles procuravam derrubar a Dilma porque o candidato derrotado em 2014 disse: nós perdemos a eleição, mas nós não deixaremos a Dilma governar. Nem que para isso tenhamos que quebrar o país, mas não vamos deixar a Dilma governar. Gente, quando a pessoa não sabe perder, não tem capacidade para entender que a vitória e a derrota fazem parte do jogo político, então aí fica difícil. E isso foi ruim para o Brasil. Quem perdeu com isso foi o Brasil. As mentiras continuaram e através das mentiras, através de uma lava-jato que julgou politicamente o tempo todo, que não tinha nada a ver com jurídico, não tinha nada a ver com justiça, era a justiça infiltrada na política, deram um jeito de prender o Lula, para tirar o Lula de 2018, e desta maneira se elegeu
o segundo colocado na época, que quem estava atrás, imediatamente atrás do Lula, na preferência até o Lula ser preso, era o Bolsonaro. E o bolsonarismo fez a sua campanha, eles tinham um líder que era uma mistura de bandido, com uma espécie de um mocinho meio fora de jeito, meio desajeitado, grosso, ao mesmo tempo ria, uma mistura de bandido com palhaço. E agradou principalmente a juventude, começou pelas crianças, depois os outros tal, e acabou se elegendo porque tiraram o Lula da jogada. Então foi tudo através da mentira, foi tudo através das fake news, e desta maneira eles conseguiram conquistar aquelas pessoas que se identificaram com a maldade, as pessoas que se identificaram com aquele jeito estúpido de ser, com aquele jeito grosso. Desta maneira eles conseguiram. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.